Pessoal, boa tarde. Nós vamos agora para a nossa segunda aula de biologia, tá? Da disciplina de biologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus, tá? Na outra aula a gente falou sobre as características dos seres vivos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a característica dos vírus, que é um tema que geralmente já caía muito nos vestibulares, no Enem, e possivelmente esse ano com a pandemia que a gente está vivendo, causada pelo coronavírus, né, a doença Covid-19, possivelmente vai ser um tema que vai cair, né, de uma maneira geral sobre os vírus, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Bom, um pouco sobre as características gerais dos vírus. Na primeira aula, a gente falou sobre os seres vivos, a gente falou sobre algumas características gerais dos seres vivos. Eu disse para vocês que existe uma certa divisão, vamos dizer assim, para alguns cientistas, né, não há um consenso sobre a inclusão dos vírus como seres vivos ou não. Por quê? Por conta das características que os vírus têm, né? Essas características específicas, né, algumas compartilhadas com os seres vivos, outras não, outras bem diferentes, elas fazem com que alguns cientistas coloquem os vírus como seres à parte, né, e outros como seres vivos, né, então isso não é um consenso. Mas a característica principal dos vírus, que diferencia dos seres vivos, é que eles são seres acelulares, ou seja, eles são seres que não possuem célula. A estrutura deles é uma cápsula de proteína que envolve o material genético deles, que é o DNA ou o RNA. Existe a exceção em relação à composição de material genético dos vírus, que é o citalomegalovírus, que é um vírus que apresenta os dois materiais genéticos, tanto o DNA quanto o RNA. Por não apresentarem células, estrutura celular, né, os vírus eles também não realizam várias funções que são ocasionadas por conta da existência da célula, né? Então, por eles serem seres acelulares, eles não apresentam metabolismo próprio, né? E eles também não realizam algumas funções vitais, como a nutrição, a respiração e a excreção. Por isso, eles precisam de parasitar seres vivos que possuem células, precisam de parasitar células. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Tem duas características que eles compartilham com os seres vivos, que é a capacidade de reprodução e a capacidade de mutação. Fora da célula, os vírus recebem o nome de vírus, tá? E eles são agentes infecciosos que causam viroses, né, chamadas viroses, né, são doenças causadas pelos vírus, de maneira geral, chamadas viroses, e dentro dessas doenças existem várias doenças que são causadas por vírus, né? A gente tem o exemplo atual que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, que é causado pelo coronavírus, mas tem outras doenças também, o AIDS, que é causada pelo HIV, né, e várias outras doenças que a gente conhece são causadas por vírus, tá? Os vírus, muitas doenças, muitos vírus, não apresentam, vamos dizer, uma medicação que haja diretamente sobre os vírus. Então, por exemplo, estou dizendo isso porque muitas pessoas, né, a gente tem na população, às vezes apresentam uma gripe, um resfriado, uma virose, né, e elas vão lá e querem comprar um antibiótico, que hoje tem à venda bastante restrita, só se compra um antibiótico com receita médica, mas antes era comum, né, as pessoas. Isso foi desenvolvendo também na população geral uma resistência, muitas bactérias apresentam uma resistência aos antibióticos, né? Então, os antibióticos, eles apresentam uma ação contra as bactérias, eles não apresentam nenhuma ação contra os vírus, tá? Tem algumas doenças, por exemplo, a gripe, o resfriado, né, a gripe causada pelo vírus influenza, o resfriado causado pelo rinovírus, vários vírus podem causar um resfriado. Eles não têm a medicação que a gente toma não é contra o vírus, para matar o vírus, tá? Quando a gente está gripado,
a gente toma medicações para os sintomas, né? Então, se a gente tem febre, a gente vai tomar um antitérmico, né? É, então, as medicações que a gente toma para gripe, mesmo para o coronavírus, né? Não são medicações que vão causar alguma coisa para os vírus, né? As doenças, os vírus que já apresentam algum tipo de medicação que age sobre o vírus para matar o vírus ou para proteger o vírus, essas medicações são chamadas antirretrovirais, por exemplo, nos vírus de DNA ou de RNA, né? Eles são chamados antirretrovirais. Então, são medicações que vão atuar sobre os vírus diretamente, tá? A estrutura dos vírus. Os vírus podem ser vírus não envelopados ou vírus envelopados. Os vírus não envelopados, quer dizer que eles não possuem, a única coisa que eles possuem é a cápsula, que é chamada de capsídeo, e o genoma, que é o material genético, né? A cápsula, que é chamada de capsídeo, ela é formada por várias proteínas, né? E cada proteína que forma o capsídeo é chamada de capsómero, tá? A estrutura é formada pelo capsídeo mais o genoma, que é o material genético, pode ser o DNA ou RNA, é chamada de núcleo capsídeo, tá? Os vírus envelopáveis, além dessa estrutura do núcleo capsídeo, né, capsídeo mais o genoma, ele também possui um envelope que envolve o núcleo capsídeo, tá? Esse envelope ele é formado pela membrana plasmática da célula hospedeira, mais as proteínas virais específicas. Em geral, esse envelope é formado por lipídios e algumas proteínas também, tá? Como que o vírus, então, ele age, né? Para parasitar uma célula e dentro disso também se replicar, fazer sua reprodução, seu metabolismo, parasitando a célula. O vírus, a penetração do vírus na célula pode ocorrer de três maneiras, né? Injeção, a fusão e a endocitose. Na injeção, o vírus, ele se acopla, né, vamos dizer assim, à superfície da célula e ele injeta o seu material genético. Então, a única coisa do vírus que entra na célula, que penetra a célula, é o material genético. No caso da fusão, o vírus se acopla à célula, mas a membrana do vírus, né, o envelope ou a cápsula do vírus, ele se funde com a membrana da célula e esse material genético, então, acaba entrando dentro da célula. No caso da endocitose, os vírus que penetram por endocitose, ele possui algumas proteínas também, algumas características que fazem com que a célula, quando ele se acopla, ele toca na célula, faz com que a célula ela englobe o vírus e o vírus mais o seu material genético penetra na célula, tá? Então, após a penetração, né, o vírus ele vai tornar a célula como sua escrava e vai utilizar a estrutura celular para realizar o seu metabolismo, nutrição, excreção e aqui no nosso exemplo, no caso, a reprodução. A reprodução e a replicação do vírus pode ocorrer de duas maneiras, juntas ou, vamos dizer assim, separadas, né? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, após a penetração do material genético na célula que o vírus injeta, né, o seu material genético, o DNA viral, ele vai se duplicar dentro da célula, né? Vai ocorrer uma formação de mais DNAs do vírus e depois uma estruturação do DNA e das proteínas virais vão se reunir e eles vão constituir novos vírus. Aqui o exemplo é dos bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias, tá? Então, primeiro o vírus ele vai injetar o seu material genético,
o seu material genético vai entrar dentro da célula, vai se duplicar. Esse material genético, mas as proteínas virais dentro da célula vão se reunir e constituir novos vírus. Após a formação desses novos vírus, vai ser liberada pelo vírus uma enzima chamada lisozima, e essa enzima vai fazer com que a célula se rompa e o vírus vai poder parasitar outras células. Tá? No ciclo lisogênico, o vírus, após a penetração do vírus dentro da célula, o material genético do vírus, do material genético do vírus dentro da célula, o material genético do vírus, ele vai se misturar, vamos dizer assim, ele vai se ligar ao material genético da célula. O DNA do vírus vai se ligar junto ao material genético, ao DNA da célula, tá? Então, os bacteriófagos, né, o material genético vai se ligar aos cromossomos, ao material genético bacteriano, da bactéria. Após isso, ele vai se multiplicar, né, a célula da bactéria reconhece, toma aquele material genético do vírus como se fosse seu, então, incorporado ao seu material genético, ela vai se reproduzir multiplicando esse material genético, esse DNA do vírus, juntamente com o seu material, né, bacteriano, vai se misturar, e após isso, ele vai formar novos vírus, tá? Após essa duplicação, as proteínas virais também, junto com esse material genético, vai formar novos vírus, e isso é o ciclo lisogênico, né? Então, não ocorre nenhuma ruptura, né? Apenas a multiplicação do vírus dentro da célula, a partir do material genético da própria célula da bactéria, tá? Então, esse ciclo lisogênico, ele é chamado também de, tem a característica de ser um ciclo mais latente, não vai ocorrer nada com a célula, no sentido de se romper. Após o ciclo lisogênico, né, essas células, elas vão, as células com o material genético, os vírus já formados dentro das células, eles vão começar a produzir proteínas virais, e daí essas proteínas virais vão liberar algumas enzimas, que é a lisozima, que vai fazer com que o vírus se rompa, tá? Então, a diferença do ciclo lisogênico, né, com o ciclo lítico, é que no ciclo lisogênico ocorre uma fusão do material genético do vírus com o material genético da célula. A célula toma esse material genético como dela, se duplica, né? Mas é um período de latência, então a célula não vai se romper. No ciclo lítico, não há uma junção, mas o próprio material genético do vírus entra e ele separadamente vai formar novos vírus. E após essa formação dos vírus dentro da célula, ocorre a fusão da célula e, ocorre o rompimento da célula e os vírus podem parasitar outras células, outras bactérias, tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho sobre a classificação dos vírus. Os vírus, eles podem ser classificados contra o seu material genético, quanto ao ser vivo, qual eles parasitam, e quanto à presença ou não de envelope, né? Quanto ao material genético, os vírus podem ser formados com material genético de DNA ou RNA. Os vírus formados com material genético de DNA são chamados de adenovírus, né? Um exemplo é a varicela zoster, que é o vírus causador da catapora, o vírus da hepatite B. E os vírus formados por RNA são chamados de retrovírus, né?
eles apresentam uma enzima chamada transcriptase reversa, que no processo de reprodução do vírus, ela faz com que ela sintetiza o DNA a partir do RNA. Tá? Um exemplo de um retrovírus é o HIV, que é causador da AIDS, o coronavírus, que é causador da Covid-19, o Moelos morbilivírus, que é o vírus do sarampo. Tá? E com exceção, e tem a exceção do citolomegalovírus, que foi o que eu falei para vocês, que é um vírus que possui como material genético o DNA e o RNA. Quanto ao tipo de ser vivo que o vírus pode parasitar, nós temos os bacteriófagos, que são os vírus que parasitam bactérias, os micófagos, que são vírus que parasitam fungos, os vírus que parasitam animais, os vírus que parasitam plantas e os arbovírus, que são os vírus que parasitam artrópodes. Um exemplo, mosquito, né? Quanto à presença de envelope ou não, então os vírus são classificados em envelopados e não envelopados. Envelopados, então, possuem esse envelope membranoso, o capsídeo, mais o ácido nucleico. Um exemplo, a gente tem o vírus da herpes, a influenza e o coronavírus. Não envelopado, por exemplo, o capsídeo, mais o ácido nucleico. Vírus das plantas, bacteriófagos, o HPV e o vírus da poliomielite, é um vírus não envelopado. As formas de transmissão. Os vírus, eles podem ser transmitidos pelo ar, né? A respiração, né? Nas gotículas que também saem da nossa boca, nosso nariz, quando a gente respira e quando a gente fala, né? Como exemplo, a gente tem o coronavírus, que a gente está vivendo hoje em dia, por isso a importância do uso da máscara, né? Então, tem o vírus da gripe, resfriado, pneumonia, meningite, catapora, sarampo, cachumba, rubéola e a doença Covid-19, tá? Fluidos corporais, sêmen, né? Sangue, tá? Então, por exemplo, o vírus da ebola, o HIV, água também. Então, como exemplo, a gente tem a doença disenteria, que é causada pelo rotavírus, hepatite A, e por animais, né? Contato com animais. A raiva, que é transmitida pelo morcego, gato, cachorro. Zika, chikungunya, a dengue é transmitida pelo picado do mosquito Aedes aegypti, a febre amarela, tá bom? E aqui eu coloquei só uma foto, uma imagem do coronavírus, né? Que é um vírus que a gente está da causa a doença SARS-CoV-19, a Covid-19, desculpa. O coronavírus é chamado de coronavírus SARS-CoV-2, tá? É um tipo de vírus, é um retrovírus, tá? Que é um vírus que apresenta como seu material genético o RNA, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho de estrutura do vírus, né? Ele tem esse nome de coronavírus porque a estrutura dele é parecida, tem algumas essas espículas, né, que parecem que formam como se fosse uma coroa, tá? Então, por isso, coronavírus. Então, ele é formado pelas espículas, que são proteínas que se acoplam às células humanas e abrem para que o patógeno entre, tá? O material genético dele, como eu disse, é o RNA. Ele é um vírus envelopado, apresenta envelope, então, esse envelope é formado por pequenas proteínas que se juntam, né, para formar essa esfera desse envelope, tá? Proteínas, mas ele também é um vírus que apresenta lipídios no seu envelope, tá? E também, dentro da estrutura dele, entre as espículas, existe a hemaglutinina esterase, que ajuda a espícula a destruir as proteínas do hospedeiro para entrar na célula. Tá? Então, essas proteínas que formam a cápsula ou o envelope, né, no caso do coronavírus, o envelope, o capsídeo, elas apresentam algumas características, algumas
propriedades que fazem com que a célula do hospedeiro deixe o vírus entrar, ou então tenha uma certa afinidade, faz com que o material genético do vírus entre na célula. Tá? Como que o coronavírus ele se reproduz? Tá? Então, existem membranas, existem proteínas, existem estruturas na membrana da célula humana que são como chamamos de receptores, tá? Então, o receptor da célula do coronavírus, ele entra em contato, ele se acopla ao receptor da célula humana, que é chamado de receptor ACE2. Então, o vírus se encaixa suas proteínas S, as suas espículas, né, nos receptores ACE2 da célula humana. Ele injeta o seu material, introduz o seu material genético, que é o RNA. As células dos vírus, né, a célula entende que o RNA do vírus é o seu próprio e ele recria, né, cria várias cópias do material genético do vírus dentro dela, né? Daí, depois, as proteínas e esse material genético, eles se agrupam, formam novos vírus, libera as proteínas a lisozima e rompe a célula e é liberado para parasitar outras células. Tá? Aqui um pouquinho como que, uma forma de prevenção, né? A gente também vai falar sobre o uso da máscara, mas em outra aula a gente vai abordar a questão do sistema respiratório, mas uma das formas de prevenção muito importante em relação ao vírus, coronavírus, é o uso da máscara e a limpeza, né? Lavar as mãos com água e sabão, lavar a máscara, né? Por quê? O que acontece? Como que o sabão destrói o coronavírus, né? O vírus, então, ele é envolto por essa membrana lipídica, né? Por esse envoltório, né? De gordura, que protege o seu material genético, tá? Existem, então, no vírus também as proteínas que ajudam a infectar as células humanas, como a gente viu no último slide. Como que é as moléculas de sabão? A molécula de sabão, ela possui duas partes. Ela possui uma cauda hidrófila, que é uma cauda que interage com a água, e uma cabeça hidrófila, que é uma parte que interage com a água, e uma cauda hidrófoba. Ou seja, ela tem aversão à água e ela interage com os óleos, com as gorduras, tá bom? A cauda das moléculas de sabão, ela se conecta à membrana lipídica, né? Que forma o coronavírus, né? E daí faz com que essa membrana se rompa, né? As proteínas, que também têm uma afinidade com com a água, né? Assim, com a cabeça da molécula de sabão. Então, ela faz com que se rompa, a cauda das moléculas de sabão se conecta à membrana lipídica e faz com que a membrana se rompa, saindo o material genético, rompe então o vírus. As proteínas e os outros fragmentos do vírus são arrastados pela água. Isso é importante dizer porque, gente, a gente entender isso. Porque é importante a gente manter também, tem um tempo, né, para isso acontecer. Então, não é chegar lá, colocar a mão assim, rapidinho, e já foi embora o coronavírus, não. O tempo, precisa de um tempo, né? Quando a gente for lavar as mãos, de pelo menos 20 segundos, tá? Lá, ensaboando, embaixo d'água, para, de fato, sair mesmo se a gente tiver com o vírus nas mãos, né? Enfim, caso que ele pode ficar em objetos inanimados de até certas horas, né? Então, isso é importante a gente nos prevenir, porque atualmente não tem um remédio, não existe uma vacina, então o que a gente tem que fazer mesmo é a prevenção, tá? Aqui alguns sintomas da Covid.
Ela é uma doença que ela não é conhecida, né? É uma doença nova. Ela tem sintomas que são parecidos, podem ser, os mesmos são sintomas que podem ocorrer, né, que são parecidos. São sintomas que podem ocorrer em outras doenças, tá? Aqui a gente traz um pouquinho dos sintomas mais comuns, mas existem outros sintomas que podem ocorrer, né, em algumas pessoas. É uma doença que mata, tá? Não é apenas uma gripezinha, tá? Então é uma doença que nós precisamos, a gente já viu a quantidade de pessoas que têm morrido, nós precisamos estar atentos, tá? Os sintomas mais comuns, tosse, porque é um vírus que ele atua sobre o sistema respiratório, tá? Então, tosse, febre é sempre um sinal de infecção, fadiga, né, que é uma certa uma dor no corpo, né, de maneira geral, uma dor no corpo, né. A congestão nasal é uma coisa que pode ocorrer, né, a coriza, então, nariz fica entupido, a coriza, o nariz fica escorrendo, a dor de garganta pode ocorrer, a dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade para respirar, né. Caso a pessoa apresente um sintoma grave, que é, por exemplo, a questão da dificuldade para respirar, é muito importante que ela procure o serviço de saúde, né, o hospital. Os outros sintomas, é importante, na verdade, a gente manter o distanciamento, né, o isolamento, né? Mas se a pessoa estiver sentindo mal mesmo, é importante procurar um serviço de saúde para poder também ser monitorado, ser orientado, tá bom? É uma doença que vão ter pessoas que vão estar assintomáticas, ou seja, elas não vão apresentar sintomas, né? Ou, no máximo, uma dor de cabeça, que pode ser um sintoma de várias outras doenças. Então, por isso, essa questão da importância do distanciamento social. Tá? Então, gente, eu quis trazer um pouquinho aqui só essa questão do coronavírus. Talvez ele caia no vestibular, talvez não. Mas essa temática dos vírus possivelmente vai cair no vestibular. Vai ter com certeza alguma pergunta relacionada ao vírus, tá? As características gerais dos vírus, né? Que são coisas que sempre caíam já no vestibular, né? Na próxima aula, eu pensei que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da vacinação, né? Da constituição das vacinas, como que isso ocorre, um pouquinho também do sistema imunológico, para falar também sobre o tema da imunidade de rebanho, que é um tema que está sendo bastante discutido aí, tá? E também na outra aula, possivelmente na terceira aula, a gente vai falar sobre o sistema respiratório, as doenças causadas pelo sistema respiratório, a temática para que a gente possa entrar também na questão do uso da máscara, certo? Então é isso, muito obrigada. Eu vou enviar temas, na verdade textos, e mais questões de vestibulares para vocês irem também treinando, tá? Qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp. Tchau.